Paz do Senhor, igreja. Bom, falaram que eu abri o culto hoje. Eu abri numa passagem que é Filipenses 3, do 12 ao 16. Se quiserem ter um tempo aí para abrir, não sei. Bom, vou ler já. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nessa passagem é Paulo, né, falando, e é interessante que ele começa reconhecendo a si mesmo como pecador e ser humano, e ele continua nisso no 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado a santidade e tal, mas que ele busca isso, né? Então ele fala, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, conquistar a santidade, a ressurreição, a perfeição que Cristo fez, né? Aí, então ele continua depois falando que ele se reconhecendo como pecador e não sendo maior como os irmãos, não sendo maior do que os irmãos. E aí ele continua. Então, olho para trás, não olho para trás, ou seja, ele não olha para o passado dele, né, que Paulo já perseguiu os cristãos, prendeu vários cristãos e tal, e arrependido ele não precisa olhar para trás, porque na própria Bíblia fala que se você se arrepender de coração, pedir perdão pelos seus pecados, Deus esquece deles, né? Então ele sabe que ele não precisa guardar isso no coração dele, de que isso já passou. Aí, então olhe para frente, e ele olha para frente e decide prosseguir, né? Prosseguir para o alvo, para o prêmio, a plenitude da comunhão santa com Deus. E nesse ponto é interessante que Paulo já fez analogia, acho que em Coríntios também, com corrida, atletismo, né? E aí, então, acho que a gente pode pensar assim, que nesse momento que a gente está com tantos problemas, caos, a quarentena, a pandemia, racismo nas relações sociais, né? Governantes não dando exemplo de como deve agir, problemas psicológicos também que está acontecendo, ansiedade, depressão, angústia, e até muitas vezes a ignorância, é difícil de conviver com a ignorância. E aí ele fala, não vamos nos desviar do alvo, vamos manter o alvo. Da mesma forma como um corredor. Às vezes um corredor ele tem os obstáculos dele, um corredor de obstáculos, no caso, né? Ele tem os obstáculos, só que o final da corrida é o quê? A finalidade da corrida dele é chegar no final. Talvez primeiro, segundo, terceiro, acho que pódio já é válido, né? Mas é chegar no final. E aí tem os obstáculos. E aí ele não pode perder o foco dos obstáculos, mas também não pode perder o foco do final da corrida. Porque se ele mirar muito no final da corrida, ele esquece do obstáculo. Mas se ele mirar muito no obstáculo, o que acontece? Ele acaba ficando com medo e ele acaba saindo da raia dele. Ele acaba invadindo a outra raia, né? E aí ele não pode perder o foco dessas duas coisas, mas ao mesmo tempo ter o foco o quê? No final, na vitória, né? Que eu acredito que é a nossa vida lá na glória. Aí ele continua, né? Falando, todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Talvez esse maduros em algumas outras Bíblias apareça como perfeito, mas tem o mesmo significado do grego, que é maduros. Então a gente tem que ser maduro para entender
que esse é o nosso foco, que a santificação é o nosso foco, a vida na glória é o nosso foco, ter um relacionamento com Deus, né? Buscar Cristo, e que Cristo é o nosso alvo, né? E aí depois ele continua para finalizar, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, não importa muito em que ponto da santidade você está agora, mas não vamos perder o alvo. Ou seja, não nos esqueçamos do alvo, não vamos regredir, né? Andemos de acordo com o que já alcançamos. Não vamos dar passo atrás na nossa santificação, na nossa vida para a glória, mas que nós sempre lembramos do alvo, que nós sempre busquemos ele. É mais ou menos isso que eu tinha separado. Amém? Acho que eu vou orar agora para começar o culto e tal. Amém, igreja? Vamos lá. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu venho aqui, Senhor, te pedir por esse culto, Senhor. Que esse culto prestado a Ti, Senhor, seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória, edificação da Tua igreja, fortalecimento da Tua igreja, Deus. Eu te peço, Senhor, que nós tenhamos Ti como alvo, Deus, que nós saibamos que não devemos olhar para trás, mas olhar para frente, olhar para Ti, buscar a vida na glória, buscar a santificação, que seja o nosso alvo, Deus. Eu te peço que nós não esquecemos, nós não com todo esse problema que a gente está vendo, mas que lembramos sempre de Ti, Senhor. Deus, eu te peço também, Pai, que acho que a Isa vai pregar, né? Então, Senhor Deus, eu te peço pela Isa, Senhor, que cada palavra que saia da boca dela seja bênção e seja guiada por Ti, Senhor. Não nos deixa, não a deixa falar coisas da cabeça dela, nem do coração dela que não venha de Ti, Senhor, mas que tudo tenha passado por Ti, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Que o louvor que a gente preste agora seja para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Que tudo aqui seja para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pode fazer. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias me ensinou. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos nos cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino,
uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse não. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos nos cais. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos nos cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Pai, eu te peço que não só nessa noite, mas que todos os dias nas nossas vidas a gente possa queimar, Senhor, possa queimar o nosso passado, possa queimar todas aquelas lembranças que de alguma forma fazem a gente querer voltar para o passado. Que a gente possa nos despedir de tudo isso que nos prende, Pai. E que a gente possa viver e ser um contigo, Pai. Que a gente possa, sabe, entender o quão precioso é ser um, Pai, contigo. Porque a gente foi contemplado, Pai. A gente foi contemplado. E eu agradeço, porque nós fomos contemplados em ser um contigo, Pai. Em nome de Jesus. Acabou?
Acho que sim. Então, deixa eu me ver aqui que eu não tô me vendo. Tá todo mundo me escutando? Porque às vezes durante o negócio ficou travando, aí eu não sei se tá funcionando bem. Como eu vi vários joinhas, vou considerar que sim. Se vocês puderem abrir, a gente vai falar hoje sobre Lucas 1, do 26 até o 38. Quem tiver dificuldade, é Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Quem era mais velho lembra que a gente teve que decorar essa musiquinha e ver quem falava mais rápido para ganhar uma boneca e um carrinho. Eu não ganhei. O Dudu ganhou porque o Dudu fala muito rápido. Né? É Lucas o que, Isa, por favor? Lucas 1, 26 a 38. Vou começar a ler, minha versão é NAA. É isso aí. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade na Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, disse: Salve, agraciado, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. O anjo então lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente estará grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E o anjo foi embora. Senhor, obrigada pela sua palavra, obrigada porque ela é viva, ela fala com a gente todo dia, obrigada porque o Senhor nos reuniu aqui como família, nos reuniu aqui como grupo. Peço que o Senhor venha falar o que o Senhor quer falar no coração de todos nós aqui hoje, Senhor, para que isso sirva primeiro para mim, depois para os outros, mas que nós possamos entender e captar o que o Senhor quer dizer com isso, Senhor, para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, acho que todo mundo meio que já entendeu de quem a gente vai falar hoje. Vai ser sobre Maria. E eu sei que às vezes é um problema falar sobre Maria, porque a gente não gosta de falar sobre Maria. Maria, a gente tem esse dilema de falar sobre Maria, porque ou a gente coloca Maria num pedestal que não pertence a ela, a gente fala que ela é a santa imaculada, que é capaz de interceder por nós, em nosso favor a Jesus e fazer com que Jesus mude de ideia, porque ela pediu, porque ela é mãe dele, sei lá. Ou a gente esquece de Maria e trata, às vezes, como uma barriga de aluguel mesmo, sabe? Serviu, gerou Jesus, tá tudo certo, Jesus que era importante, tá tudo bem. Obrigada, Maria. É meio que assim que muitas vezes a gente acaba tratando. E eu considero ela uma personagem muito importante da Bíblia. Eu acho que ela tem muita coisa para ensinar ao longo da vida dela e etc. E a gente pode aprender isso na Bíblia. Então hoje eu escolhi falar sobre isso porque é um trechinho sobre a anunciação, né, do nascimento de Jesus e fala muito sobre Maria, como ela lidou com isso e etc. Eu acho que a gente tem ótimas lições para tirar disso. Para começar, a gente viu que o anjo Gabriel foi enviado por Deus para a cidade de Galileia e ele anunciou para Maria que ela estaria grávida. E ele começou falando: Salve, agraciada, o Senhor está com você. E ela, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Eu fui pesquisar e o significado de agraciada significa alguém que alcançou graça e recebeu um induto. O induto é uma absolvição ou um perdão, ou favor de alguém. Maria
ela foi abençoada por Deus, como ele confirma no verso 30, porque Deus escolheu Maria não porque ela era alguém especial, porque ela é a melhor pessoa que tinha, porque ela tinha algo para oferecer, ou porque o mérito dela fez com que Deus escolhesse ela por essa razão. O fato de Deus ter escolhido ela tornou ela especial. Ela não era especial antes. E olhando para a nossa vida, às vezes Deus coloca alguns propósitos para que nós possamos cumprir, e a gente olha para nós mesmos e fica, nossa Deus, mas eu não fiz nada para merecer isso. Por que o Senhor me deu, sei lá, o dom de cantar? Por que o Senhor me chamou para fazer isso? Eu não mereço, eu não consigo. Ou às vezes tem gente que acha que é muito bom e por isso que Deus chamou ele. Só que Maria, ela é o exemplo perfeito nesse sentido, porque ela reconhecia, ela sabia da própria condição. Por isso que quando ele fala isso, ela se perturba ao ouvir essa palavra e depois você pensar o que isso significava, porque ela sabia quem ela era. E o anjo, ele continua dizendo, você ficará grávida e dará à luz a um filho a quem chamará o nome de Jesus, e este será grande e chamado de Deus, Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quando Maria ela olhou para si e reconheceu a sua própria condição e sabia que isso não se tratava dela, o anjo confirmou que o propósito pelo qual ela foi chamada era em favor de outra pessoa. O propósito dela não terminava nela mesma. O propósito dela terminava em Jesus. O foco não era ela mesma, o foco era Jesus. Nós não somos especiais para ganhar um propósito em Deus. Nós nos tornamos especiais quando Deus nos escolhe para cumprir os seus propósitos. E Maria, ela sabia disso. Ela sabia do seu propósito e ela sabia que o seu propósito era gerar alguém que seria capaz de salvar o mundo. Mas que isso se tratava de outra pessoa, isso não terminava nela. Isso é importante para a gente entender quando Deus chama a gente para fazer algumas coisas e a gente não compreende por que ele nos escolheu, a gente não compreende o que a gente fez para merecer. E realmente, Deus escolheu Maria pela própria graça dele. Não escolheu Maria porque ela tinha alguma coisa para oferecer. E aí Maria, entendendo isso e compreendendo esse pensamento, ela pergunta para o anjo, como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? Maria, em momento nenhum, duvidou que ela geraria o Filho de Deus. Isso que é interessante quando você pega essa passagem, esse trechinho para meditar. Ela não duvidou do propósito que Deus estava dando para ela. Ela não duvidou que ela geraria o Filho de Deus. A dúvida dela era com relação a como isso aconteceria. Se ela não teve relação com homem nenhum. Deus chegou para ela através de um anjo e falou, você vai carregar o meu filho. Você vai carregar o Filho de Deus que vai ser capaz de salvar o mundo. Que vai sentar no trono do Altíssimo, será chamado Filho do Altíssimo. Você vai carregar esse filho. E ela não olhou para o anjo e falou, nossa, mas que absurdo, como assim? Ela pergunta para ele como isso ia acontecer. E é legal porque às vezes a gente olha para essa dúvida e a gente acha que ela estava duvidando no sentido de desacreditar, sabe, da palavra. Mas ela em momento nenhum desacreditou do que o anjo estava propondo para ela. E a gente pode ter muitas dúvidas ao longo da nossa vida, assim como Maria. Às vezes o nosso propósito parece difícil demais para se alcançar ou se cumprir, e não necessariamente a gente é descrente com o nosso propósito, mas a gente é descrente no caminho que Deus quer que a gente trilhe para chegar no nosso propósito. A gente olha e fala, nossa Deus, mas como assim? Eu penso muito no missionário, uma pessoa que não tem condições nenhuma e Deus chama ele e fala, você vai, sei lá, para a Áustria. E aí a pessoa vira e fala, Deus, mas tudo bem, eu reconheço, eu entendi, você me chamou para ser missionário, eu vou para as nações, eu vou pregar seu nome. E aí Deus fala, você vai para tal lugar. E ele fala, mas como? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu não sei falar essa língua, eu não tenho onde ficar, como que eu vou tirar passaporte? E isso toma essa dúvida, né, em como, às vezes não necessariamente pelo propósito, mas em como alcançar esse propósito do caminho que Deus quer que a gente trilhe para chegar nesse propósito, ela é muito comum em nós, assim como foi em Maria. Mas Deus nos responde da mesma forma que o anjo respondeu a Maria. Ele fala, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá como a sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril,
porque para Deus nada é impossível. Ele basicamente está falando que o Deus do impossível ia estar com Maria para que ela cumprisse o propósito dela. Deus não apenas geraria o filho dela, o filho de Deus numa virgem, como ele também acabou permitindo com que uma mulher de idade, a tia de Maria, né, uma mulher de idade, Isabel, pudesse, e que era estéril, pudesse gerar uma criança também. Ele já mostrou aí com um exemplo inteiro de como Deus do impossível estaria com ela para que ela cumprisse o seu propósito. E entendendo isso, Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E Maria, nesse final, eu acho incrível, porque Maria, essa foi a frase que ditou a vida dela pelo resto dos dias. Maria, ela se tornou disponível para cumprir o propósito de Deus na vida dela. Maria se tornou totalmente serva. Ela se entregou, ela se colocou nas mãos de Deus para que Deus realizasse o propósito que ele tinha na vida dela. Como serva, ela entregou a sua história, o seu ventre, os seus sonhos. Ela rendeu tudo que ela tinha. Tudo. Para que Deus pudesse cumprir os propósitos que ele tinha na vida dela. E o mais incrível é que ela se entregou sem perguntar nada. Ela se entregou sem sequer duvidar. E sem sequer pedir uma prova de confirmação, sabe? Muitas vezes Deus pede algumas coisas pra gente e a gente fica: ai Deus, mas será? Ai, se for pra eu fazer tal coisa, por favor, escreve, sei lá, passa um avião no céu e escreve o que é pra eu fazer, se é pra eu sair correndo, se é pra eu ficar, por favor, me manda um sinal. A gente fica, né, às vezes empurrando com a barriga o propósito que Deus coloca na nossa vida e que ele chama a gente, porque parece muito difícil. A gente começa a dar uns passos para trás e Deus pede que a gente parece que pule na piscina sem boia e a gente fica segurando na bordinha ainda, sabe? A gente não acredita totalmente, a gente não se disponibiliza totalmente. E Maria, ela se disponibilizou totalmente, sem ressalva, sem, ai, beleza, Deus, ok, mas não tinha mais. Ela se colocou, ela aceitou o que Deus queria para ela, se entregou e foi. E nisso, Maria, eu acho incrível, porque ela se tornou totalmente disposta a pagar um preço muito alto que ela poderia pagar por obedecer a Deus. Cumprir os propósitos de Deus implicam em vários preços que a gente tem que pagar. E não falo que, sei lá, Deus vai fazer tal coisa, etc. Tô falando assim, no quesito de mundo mesmo. Às vezes você é chamado para ser missionário e você vai ter que largar sua vida aqui e ir para outro lugar. É um preço a se pagar. E Maria, com Maria não foi diferente, né? Se hoje, vamos pensar assim, se engravidar hoje, antes de casar, já é um absurdo na cabeça de muitas pessoas, e a gente sabe como a sociedade olha para isso, né? E não tô falando aqui que é certo, tá? De maneira alguma. Mas tô falando do jeito que as pessoas olham para isso, já tinha um peso muito grande. Imagina naquela época. Ela sabia, assim, só Maria sabia da situação que ela estava. O anjo não apareceu para mais ninguém. O anjo só apareceu para ela e falou: Maria, você vai ter um filho, você vai estar grávida e gerar um filho que vai ser filho de Deus. Se isso, eu penso assim, se isso acontecesse nos dias de hoje, se eu chegasse para alguém e falasse: olha, se eu chegasse para minha mãe e falasse: mãe, estou grávida porque Deus está gerando o filho dele em mim. Ela ia dar risada na minha cara. Ela ia falar: Isabela, pelo amor de Deus, né? Então, a gente consegue compreender como Maria, a situação de Maria era muito delicada. O preço que ela tinha que pagar era muito alto. Imagina explicar isso não só para a família, mas explicar para o marido dela, o futuro marido dela, explicar para o vizinho, para a sociedade inteira essa situação. A censura, ela viria de todos os lados. As pessoas olhariam e julgariam de todos os lados. Maria também correu o risco de José abandonar ela. Isso de fato aconteceu. Ele não acreditou nela e até pensou em abandoná-la em secreto. Mas por ele ser um homem justo, Deus enviou um anjo para falar com ele e confirmar a história. Por isso que ele acreditou no anjo e acreditou em Maria. Mas até então era um risco que ela correria também. Para cumprir o propósito de Deus, talvez ela perderia o marido. Mas ela aceitou. E não só isso. Maria poderia ser apedrejada. Ela poderia perder a sua vida para cumprir o propósito de Deus. Porque naquela época, mulheres adúlteras eram apedrejadas em praça pública. E Maria, como ela já estava comprometida com José, aquilo era classificado assim, como um adultério. O preço que
que a gente pode pagar, às vezes, para cumprir o propósito de Deus, é muito alto. E quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei muito da situação do meu namorado. Para quem não sabe, o Marcelo, ele foi da igreja até uns 18 anos, e depois ele saiu, ficou fora até os 22 e voltou depois. Aí agora ele tem 24, vai fazer 25, bem velho. Mas nessa época que ele esteve fora, ele conquistou muitas coisas. E ele até tinha um blog na ESPN, se eu não me engano. E era o emprego dele. Era com que ele ganhava as coisas, era o que ele construiu. Ele tinha uma página também de foto do Palmeiras e, enfim, ele ganhava com essas coisas. E quando ele voltou para Deus, Deus virou para ele e falou: Marcelo, larga tudo. E aí ele falou que ele ficou brigando com Deus por uma semana, assim, mais ou menos. Tipo, Deus, né? Eu volto pra você, eu gosto de você e tal, mas assim, não me manda largar tudo, né? Tipo, tudo é muito, tudo é tudo, né? E ele contou que ele foi no pré-acampa e Deus falou muito com ele naquele pré-acampa, que era pra ele largar tudo. E ele saiu de lá e resolveu tudo naquela semana. Ele entregou o blog dele na ESPN, entregou a página dele do Palmeiras para outra pessoa, ele entregou tudo. E ele sabe, só ele sabe quão pesado foi isso. E eu penso, se eu estivesse no lugar dele, será que eu teria essa coragem de largar tudo? Se Deus me pedisse? Largar minha vida, largar as coisas que eu construí, largar um emprego, não sei, largar minha própria vida. Porque às vezes, como aconteceu com Maria, às vezes para cumprir o propósito que Deus tem para nossa vida, a gente precisa abrir mão da própria vida. E às vezes não tô falando só de você abrir mão do que você vive aqui e viver isso em outro lugar, mas no caso de você morrer. Quem vai para algum lugar, pregar em algum lugar que não é permitido pregar, a pessoa não sabe se ela vai sair de lá com vida. Mas assim como Maria fez, ela se colocou disposta, sem ressalvas, sem perguntas, sem ok mais. Ela não colocou um todavia, colocou um porém ali no meio. Ela se entregou por inteiro, porque o propósito de Deus, ela tinha consciência de que o propósito de Deus era maior do que a própria vida dela. Maria foi uma pessoa extremamente importante. Eu acho que ela pode ensinar muito pra gente através da conduta que ela teve. E eu acho incrível depois, não tá no trecho que eu escolhi para falar, mas quando Isabel fala que ela é bendita, ela é bem-aventurada entre as mulheres. E Maria, ela é bem-aventurada entre as mulheres, mas ela não é acima das mulheres. Todos nós podemos aprender com ela e ser como ela nesse sentido. Acho que os ensinamentos que ela tem através de quem ela foi é uma inspiração pra gente. E a sua coragem, sabe? A humildade, a fidelidade a Deus, a abnegação própria de olhar e falar: não é mais minha vida. Eu vou gerar agora o Filho de Deus e eu tenho que abrir mão de tudo para cumprir esse propósito. Alguém que foi pronto, que aceitou correr todos os riscos para realizar o que Deus tinha para a vida dela. Isso é muito, muito, muito difícil de encontrar. E o Gustavo falou da corrida no começo, na abertura, e eu espero realmente que esse processo de santificação que a gente passa aqui na Terra, ele envolve muitas coisas. Ele envolve esse propósito que Deus tem pra gente. E ele envolve a gente abrir mão de muitas coisas. Ele envolve a gente estar disposto a pagar o preço por algumas coisas. Ele envolve a gente acreditar, ter fé nos propósitos de Deus e ter fé que Ele vai fazer com que a gente... Ele vai abrir o caminho para que a gente caminhe e cumpra esse propósito. E isso é muito, muito pesado, muito forte para mim. Muito forte, porque é muito difícil. Vai contra a nossa própria lógica. É muito difícil a gente acreditar que tem uma corrida que a gente às vezes não tá nem vendo, mas que a gente tá correndo. A gente não vê o caminho da corrida, não vê a trilha que a gente tem que trilhar. A gente vai por fé, a gente caminha por fé. E a gente às vezes só escuta Deus falando: faz isso. E a gente tem que fazer. Não importa o que vai acontecer com a gente, não importa se a minha vida vai ser perdida. É um processo. E essa corrida que ele falou no começo tem a ver com isso. É a gente aceitar o propósito que Deus tem na nossa vida
e abrir mão da nossa vida, das nossas convicções, dos nossos sonhos. Entregar que nem Maria, entregar desde o seu ventre que ela entregou a sua história, o seu sonho, a gente fazer a mesma coisa. A gente está disposto a deixar Deus reescrever a nossa história da maneira com que Ele queira. Porque só assim ela vai ser da forma com que ela tem que ser. E eu queria, foi bem rapidinho mesmo, mas eu queria que a gente pudesse orar meditando sobre isso e pensando nela. E até aconselho vocês, se vocês quiserem ler mais sobre a vida dela, assim, com Jesus, o quanto que eu acho incrível, o quanto que você lendo depois sobre Maria, você vê que quando Jesus falava, ela em momento nenhum tratava ele depois como filho dela, mas ela reconhecia a figura de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela na figura de Jesus. E eu acho isso incrível. É uma pessoa que é referência para mim. E eu queria que a gente tomasse isso como exemplo, não no sentido de colocar ela num altar. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas muitas pessoas na Bíblia nos ensinam de muitas formas. E essa parte para mim, dessa disposição que Maria teve, verdadeira, para cumprir os propósitos de Deus, e deixou, e tudo que ela tinha, tudo, ela correu todos os riscos, correu o risco de ficar sozinha, correu o risco de ser abandonada, correu o risco de ser morta. Mas ela se colocou em prontidão, como serva de Deus, para que Deus cumprisse os propósitos que Ele tinha para ela. E eu queria que a gente pudesse orar sobre isso, para que Deus nos ajude a ser como ela nesse sentido, para que Deus nos ajude a abrir mão dos nossos sonhos, para que a gente encontre a única pessoa que consegue escrever uma nova história pra gente, a única pessoa que é capaz de colocar um propósito novo na nossa vida, e para que a gente se sinta disponível, que a gente se disponha a cumprir esse propósito sem ressalvas, sem dizer alguns porém, sem colocar os meus sonhos embutidos naquilo porque eu acho que vai ser bom. Para que a gente se coloque como ela se colocou, como serva de Deus, para que Ele cumprisse os propósitos dele. Amém? Senhor Deus, obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ensina de muitas e muitas maneiras, Deus. E hoje a gente pôde aprender um pouco mais sobre como foi para alguém que estava na Bíblia, que foi colocado neste livro para nos ensinar também. Mas a gente pôde aprender como alguém lidou com tudo isso. Lidou com o propósito que o Senhor colocou na vida dela, Senhor. E nós queríamos pedir para que nós sejamos tão bons quanto ela nesse sentido, Senhor. Para que nós enxerguemos os propósitos que Deus tem para nós, para que nós enxerguemos os propósitos que o Senhor tem escrito nas nossas vidas, Senhor. Que a gente enxergue Jesus como nosso Senhor e Salvador e o único capaz de reescrever a nossa história, Senhor. Para que nós possamos nos entregar todos os dias, Senhor. Não porque precisamos, mas como uma confirmação, Senhor, do que o Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, Senhor. Que nós entreguemos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos anseios, Senhor. Tudo aquilo que a gente, às vezes, tem um pé para trás, Senhor. Que a gente não ande para trás, que a gente não coloque um porém nas tuas palavras, para que o Senhor seja o único capaz de escrever a nossa história e que nós sejamos apenas linhas que o Senhor escreve, Senhor. Nos use, Senhor, para os teus propósitos. Nós queremos nos colocar aqui como servos disponíveis, Senhor. Servos disponíveis para sofrer pelo seu nome. Servos disponíveis para perder a vida pelo seu nome, Senhor. Para que outras pessoas sejam alcançadas. Nós nos colocamos aqui como servos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E que vão fazer apenas aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Nós não temos ideia, não temos capacidade de entender todos os propósitos que o Senhor colocou na vida de cada um, mas eu sei que o Senhor colocou algum chamado, alguma coisa específica no coração de cada pessoa, Senhor. E eu sei que muitos nós podemos ter ressalvas, muitos nós podemos ter dúvidas de como chegar a esse propósito, todos nós podemos ter dúvidas de que talvez seja impossível chegar lá, talvez nós não
conseguimos, talvez a gente não tenha forças para isso, mas nós queremos nos colocar, Senhor, como servos disponíveis para que o Senhor escreva a nossa história da maneira que deve ser, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida para Ti, Senhor. Não só porque o Senhor é nosso Salvador, Senhor, mas porque o Senhor é o único capaz de fazer algo por nós, Senhor. Nós não podemos fazer nada. Nós não somos especiais, Senhor. O Senhor nos escolheu porque o Senhor é grandioso, porque o Senhor é cheio em graça, Senhor. O Senhor é isso. Nós não somos especiais, nós não merecemos nada do que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigada por isso. Obrigada porque a gente pode olhar para nós e reconhecer a sua grandeza, Senhor, na nossa pequenez. Abençoe para que todos aqui que tenham propósitos, que tenham chamado, Senhor, dê ânimo, dê força, dê certeza do que eles têm para fazer, Senhor. E que mesmo que pareça impossível, nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Mesmo que o Senhor peça para que todos nós larguemos tudo, Senhor, nós não vamos estar sozinhos, porque o Senhor vai estar conosco. Nossa caminhada não é em vão, Senhor. Nós caminhamos nesse processo de santificação para chegar e sermos iguais ao Senhor, apenas em questão de valores, etc., mas apenas quando chegarmos no céu, Senhor, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que o Senhor é o único capaz de transformar o que somos, Senhor. Nos torne pessoas humildes, mansas, Senhor, pessoas que sejam capazes de largar os próprios sonhos em favor de outras pessoas, em favor de outros propósitos maiores do que os nossos, Senhor. Que nós entendamos que nem tudo gira em torno da gente, Senhor, mas que tudo culmina na figura de Jesus. E glória a Deus por isso, glória a Deus, porque a minha história não vai ser em vão, Senhor. O que o Senhor pedir para mim não vai ser em vão. Me dê força, me dê ânimo para continuar fazendo isso, Senhor. Me dê compreensão, me dê paciência, mas que acima de tudo, eu tenho um coração disponível para ser moldado perante o que o Senhor quer, Senhor. Sem ressalvas, sem mais, sem poréns, Senhor. Que não haja nenhum tipo de dúvida no nosso coração com relação nem ao seu propósito. E que isso, que nós podemos duvidar às vezes de como chegar a esse propósito também não tenha, Senhor, porque nós teremos fé que o Senhor vai prover até cada tijolo que a gente vai pisar quando a gente estiver andando, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Nos ajude a permanecer firmes no seu propósito, Senhor, sempre caminhando para o seu alvo, que é o Senhor mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Isa. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Eu achei bem interessante tudo que a Isa falou em relação a Maria, porque quando ela falou a palavra disponível, que Maria se tornou disponível, é uma coisa interessante você pensar que a Bíblia é feita de pessoas que se tornaram disponíveis para Deus. E de exemplos bons e exemplos ruins das pessoas que não fizeram isso. E você pode ver, tanto na vida de Maria quanto na vida dos outros também, que quando elas fazem isso, não tem para onde elas voltarem. Não tem para... Quando você faz isso na sua vida, quando você realmente se entrega a Deus, igual Maria fez, você não tem para onde voltar. Você não tem um antes de Jesus. Vou voltar lá para antes de Jesus. Quando Deus te pega e te impacta dessa forma, é uma coisa que não tem nada igual. E, assim como no exemplo dela, a única coisa que você pode fazer é ficar focado no foco. No alvo, na verdade. No alvo que é Cristo e fazer o propósito dele. Então, assim, é muito bom ver que como Deus conduz o culto, como Deus fala através da vida de cada um, isso daí é muito bom. Alguém tem mais alguma música? Vai ter mais alguém que quer acrescentar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então eu vou encerrar aqui, gente. Eu vou orar para a gente encerrar o culto. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado por essa noite, Pai. Que o Senhor abençoe cada vida que está aqui, Senhor. Que essa palavra, Senhor, realmente fique impregnada nos nossos corações e que o Senhor possa, Senhor, se revelar a nós
nos dar esse alvo, Senhor, porque todos nós precisamos dele, Pai. Nós precisamos que o Senhor fale conosco dessa forma, onde tu somente seja o alvo e que nada mais importe, Deus. Que o Senhor se revele na vida de cada um, Senhor, para cumprir esse propósito, Pai. Mostra o propósito e o como a gente vai aprender com o Senhor, Deus. Abençoa a vida de cada um que está aqui, quem não conseguiu entrar. Abençoa a vida dessa igreja, esse grupo de jovens, e que o Senhor tome conta de tudo, Senhor, porque está tudo consagrado a Ti debaixo das Suas mãos, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijos. Pai do Senhor.